Começou a senhora Libertadores, hein? Começou no melhor estilo Libertadores, gramado daquele jeito, jogo pegado pra caramba, Palmeiras, Júnior Barranquilla aí, empate em 1-1. Vamos falar aí do empate, né, do Palmeiras na estreia. Vamos falar também, sim, do Flamengo. Não tem como não falar. Se fosse só uma vitória normal, a gente não falaria. Mas tá acontecendo umas coisas estranhas entre Flamengo e Conmebol, que enfim, só o tempo dirá o que tá acontecendo. Seria o novo Boca Juniors, o Flamengo, Boca Juniors dos anos 2000, a gente vai falar sobre isso. Mas Palmeiras, né, falando aqui do nosso, estreou 1-1, começa perdendo muito cedo, toma ali, sofre o pênalti, para mim, pênalti mesmo, foi infelicidade ali do Maurício, toma o gol, né, no primeiro tempo realmente ali, o pouco que conseguiu pressionar foi meio que no bumba meu boi, já no segundo, o senhor Ramon Sousa virou Mbappé, né, entrou assustadoramente acabando com o jogo, fez o gol ali e coloca em xeque, né? Será que ele não merece talvez uma vaga titular? Porém, ele entra muito bem, né? Nos jogos, pode ser aí o 12º jogador. Inclusive, como a gente vinha falando até mesmo antes do jogo, é o novo Cristaldo ele, né? Entra bem no segundo tempo. Mas é isso. Resultado dá para chamar de ruim, Bruno? O que você acha? Cara, vou falar pra você. Talvez eu esteja mais mal acostumado com Palmeiras e Libertadores, né? Eu esteja mal acostumado por sempre estar destroçando todo mundo em fase de grupos. Eu achei um resultado ruim e, sendo muito sincero contigo, o time do Júnior Barranquilla é um time de boteco, cara. É um time muito feio, é um time muito ruim. Você vê que o Theo Gutierrez está sem ritmo de jogo, o Xará até corre ali, mas também não vai. Enfim, eu joguei uma pelada ontem que os caras estavam mais magros que o Theo Gutierrez, pô. Os caras estavam mais em forma que ele. Então, assim, eu fico, lógico, chateado pelo resultado, fico puto com o resultado, né? Porque o Palmeiras produziu muito no segundo tempo. O Sousa, o que ele deu de dinâmica de jogo, o que o Palmeiras criou, a quantidade de escanteios aí. Enquanto você falar aqui, eu vou pesquisar a quantidade de escanteios que o Palmeiras teve no segundo tempo. Teve muito escanteio, teve chute dentro da área. Enfim, o Felipe Anderson tentou umas 3 patadas ali, inclusive, tem que dar uma benzida nele, hein, cara? Parece que não vai de jeito nenhum, tá complicado. Tá até o momento, cara, bem abaixo do que eu esperava a passagem dele no Palmeiras. E aí, enfim, você não tem Vitor Roque, você tenta com o Luigi, que, cara, com todo respeito, é um cara nulo, né? Ou pode ser um moleque bom aí, mas é um cara nulo ali para você tentar usar ele como solução. Mas no geral, assim, o Palmeiras produziu, cara. Não é aquela lamentação do tipo, o time não jogou, sabe? A lamentação é do tipo, colocamos os caras nas cordas e talvez por um detalhe, pelo futebol ser futebol, nós não conseguimos colocar a bola na rede, né? Lógico, tem a eficiência do Palmeiras, tem, mas tem talvez aquele imponderável que se estivesse jogando até agora, o Palmeiras não teria feito gol, seja de escanteio, seja chutando de fora da área. E que pasto, hein? Que pasto o gramado do Júnior Barranquilla, parece gramado de praça, mas logicamente ninguém vai falar nada, pois aliás, é natural, né? Você pode parecer um vulcão, pode ter um buraco de vulcão ali para você pisar, mas se for natural, tá tudo certo. Não, teve uma hora que o jogador deles mesmo, ele puxou um contra-ataque, ele sentiu ali e continuou correndo. Eu falei, acho que o cara tá tão acostumado com o gramado que ele sente e continua jogando. Mas é isso, honestamente, enquanto tiver gramado natural desse nível aí, por mim, pode colocar sintético em todo canto, tá? Porque realmente é um negócio assustador, né? Mas assim, essa questão do Felipe Anderson, sobrou aquela bola para ele no finalzinho ali, que ele bateu de canhoto, foi, mano, é agora que ele se consagra, né? Aquele golzinho no final, aí ele acaba batendo no meio. Teve uma falta que eu não sei de onde que ele tirou, que ele ia acertar aquele chute longe pra caramba. E aí teve uma falta no final ali que o Sousa bateu, não sei, ele entrou bem e tudo mais, mas para mim ali era pro John Arias, né? Até porque ele já fez gols assim pelo Fluminense, aquele gol que você bate ali no canto do goleiro. Mas realmente fica essa sensação, né? No segundo, talvez se o jogo todo fosse igual ao primeiro tempo, ia ficar com uma sensação pior, assim, né? Mas o segundo tempo realmente foi bem interessante. Dá aquela impressão que em casa, né? Se nada acontecer, a gente deve ter um resultado bem tranquilo contra eles, né? Porque na casa deles, um jogo assim, o time, eles são muito ruins tecnicamente, mas muito forte fisicamente, né? Então, um jogo assim, o Palmeiras conseguiu dominar quando colocou a bola no chão. Então, a gente imagina que em casa, né, se não acontecer nenhuma fatalidade, a gente não vai ter muita dificuldade contra os caras aí. Até porque os problemas que teve hoje, né, de gramado, por exemplo, a gente acaba não tendo também. Teve o fator viagem, né? A gente jogou na Bahia
esses dias mesmo, um jogo difícil, né? Que a gente ganha no final, aí viaja para Colômbia e agora volta para São Paulo para ter um pouquinho de tranquilidade, entre aspas, porque daí você vai jogar com o rival também. E pegando números aqui, né? Eu tava só confirmando aqui se o Muriel tá na seleção da Colômbia, né? Mas não tá. O Muriel, nitidamente fora de forma, camisa 10 lá, entrou dos caras, deu um chute horroroso. Cara, também, cara, nitidamente acima do peso ali para entrar jogando. Enfim, eu lamento por causa dessas questões, sabe? Se você põe o Palmeiras para jogar 8 vezes com o Júnior Barranquilha, 10 vezes com o Júnior Barranquilha, o Palmeiras ganha 8. Né? Tamanha a baixa qualidade dos caras. Mas vamos aos números aqui, né? Para dizer que, pelo menos, eu tô lamentando com fundamento, né? O Palmeiras teve 13 chutes, 13, no segundo tempo, isso, tá? No segundo tempo, o Palmeiras deu 13 chutes e 8 escanteios. E aqui no primeiro tempo, aqui, só para título de complementar a situação aqui, ó, foram 3 escanteios contra nenhum do Júnior Barranquilha e 9 chutes. Ou seja, o Palmeiras produziu muito mais, né? Produziu muito mais. A questão de você ter a bola ali no entorno da área, não que o mapa de calor ele dite alguma coisa, né? Mas ele, lógico, representa pelo menos o quanto você é ofensivo ou não. Enfim, eu lamento por isso, né, cara? Fico lamentando por isso e torcer pro time ter um melhor aproveitamento aí na próxima partida. Mas vou falar também, talvez quem quiser achar que eu seja maluco e chato, tá na razão, porque acho que 90% dos torcedores de qualquer time que empatasse fora numa Libertadores, o cara ia achar bom, né? Sim, tem esse fator, né? Jogando fora, né? Toda essa questão que a gente levantou, então por isso que às vezes não é considerado um resultado ruim, mas fica isso, porque né, a gente viu que dava para ter vencido, teve muito chute aí, muita finalização, acho que talvez poucas que dificultou ali, né, de fato, pro goleiro dos caras e tudo mais. Olhando aqui, tá no intervalo agora o Sport Cristal e Cerro Porteño, né? No 0-0, se empatar, eu espero que. Só que o Cerro Porteño acabou de ter alguém expulso. Mas se ficar o empate aí, pelo menos fica uma estreia meio nula, basicamente, né? Todo mundo empata, fica tudo igual, ninguém assume a liderança e não tem mais nenhum problema. Vamos falar daquele lá? Louco. Vou falar. Ô, louco, assume o relacionamento. Eu acho que tá na hora de assumir o relacionamento já. Coloca uma aliancinha ali no perfil ali, ó. Coloca a aliança no perfil, muda o status no Facebook, porque, olha, eu vou falar para você, o Flamengo fez o que quis hoje, ó. Teve pisão, inclusive é um relacionamento meio agressivo aí entre Conmebol e Flamengo, ó. Flamengo pode tudo, ó. Pisão do Plata, não foi expulso, e você tem ainda esse impedimento do time do Cusco, que, pô, dá para você colocar uma criança embaixo do braço do cara ali que tem condição ainda. Colocar 2 jogadores. Cara, acho que deu uma falha na Matrix aqui, ó. O pisão do Plata, nossa. O pé do cara vai pra dentro da grama, some, né? Parece que não dá problema, quando dá lag no videogame, né? E o lance do impedimento, claro, assim, mano, pra mim, eu nem tava acompanhando muito do Flamengo, falei, mesmo tendo altitude, deve ganhar sem muita dificuldade, né? Porque o adversário é realmente muito fraco. E aí, quando eu coloco, tava o lance do Plata, e depois eu já fui ver, já tinha esse lance aí do impedimento, né? Do gol mal anulado. E é isso, teve a final da Libertadores, que não tem como a gente não lembrar, né? Do Pulgar em relação ao Bruno Fux. Inclusive, eu achei curioso quando o Pulgar foi expulso, recente foi contra o Bragantino, né? Que ele dá um safanão lá e tal, e aí o Flamengo já tava mal no jogo e acaba perdendo. Tinha muito torcedor do Flamengo xingando ele, tipo, maluco com ele. Mas caramba, é vocês mesmo que alimenta isso? O cara, ele deu a entradinha lá, teve até jornalista fazendo brincadeira, né, com a entrada que ele deu no Bruno Fux e tudo mais. Vocês alimentam isso, uma hora a arbitragem vai fazer o trabalho dela e vai perder um campeonato importante, vai perder jogo importante, né? Mas realmente é um negócio estranho, igual eu falei. A gente tinha muito isso com o Boca Juniors lá do começo dos anos 2000. A impressão que os caras podiam fazer tudo, né? O Palmeiras foi roubado, acho que 2 anos seguidos, né? E para mim, o cúmulo, o master do roubo é quando eles roubam o Corinthians, que para mim aí é coisa inexplicável. Os caras conseguem roubar o Corinthians em 2013 e me dá a impressão que agora o Flamengo ganhou essa moralzinha aí com a Libertadores. É importante lembrar, quando teve a questão do Luigi lá, todos os clubes aí manifestaram, né, apoio ao Palmeiras, ao Luigi, enfim, tava toda aquela questão do racismo e tudo mais.
o Flamengo meio que ficou do lado da Conmebol. O Flamengo sequer se posicionou, né? Então a gente já tá vendo um relacionamento pelo menos estranho entre Flamengo e Conmebol um tempo atrás. Tomara que isso não prejudique, porque para mim o Flamengo tem time suficiente para ganhar a Libertadores sem ajuda nenhuma, porque o time dos caras é muito bom. Muito bom. Só que, mano, o que tá acontecendo é estranho, pelo menos. Mas só que assim, cara, se você julgar todo lance na risca, se você for criterioso com todo lance, que nem o lance do Maurício, cara, talvez um outro juiz aí mais brando deixasse passar, entendeu? Entendesse com uma pancada não suficiente, e aí você deixa o jogo acontecer. Mas se você for levar todo o jogo na risca, o fator favoritismo, ele entra cada vez menos em campo, né? Lógico, você tem a bola jogada, você tem 90 minutos para o jogo correr, mas esses lances, eles vão mudando a história do jogo de uma maneira, né, cara, que você vai deixando essas imprevisibilidades. Foi o que eu comentei aqui. Em situações comuns, se você colocar Palmeiras e Júnior Barranquilla para jogarem 10 vezes, Palmeiras, se bobear, ganha 8, né, em condições normais. Mas é aí que o VAR tem que fazer justiça, né, diante desse acaso que é o futebol. Às vezes um lance bobo, às vezes uma arrancada, um escorregão, uma falha. Você pode colocar outras circunstâncias no jogo, que foi realmente o que aconteceu com o Júnior Barranquilla hoje. O Júnior Barranquilla hoje foi amassado, né, pelo menos no segundo tempo, os caras não passam do meio de campo, os caras cansados, os caras com cãibra. Nesse ponto aí tem que reforçar o preparo físico do Palmeiras, que é diferenciado mesmo, os caras aguentam o fim do jogo tranquilo. Enfim, é isso que permitiu que o Júnior Barranquilla ficasse muito confortável a determinado tempo do jogo, né? E quando você não tem esse mesmo critério aplicado para um time de camisa pesada que é o do Flamengo, pô, natural, os caras vão ganhar com certa tranquilidade. Exato. E agora, amanhã tem o Corinthians, né? A gente tava falando isso antes do jogo. O Corinthians vai ter um dia menos de descanso pro derby, igual eu falei, tá tudo dando muito certo, tá tudo encaminhando muito, né, para pro lado do Palmeiras um derby. Dito isso, eu fico mais preocupado, mas a gente tem que ver o quanto vai pesar, né? O Palmeiras volta agora, são 6 horas de viagem, né? Foi até dito isso na transmissão. Os reservas estavam fazendo treinamento ali, provavelmente os titulares vão fazer só um recover, e aí vai ter treino sexta e sábado, e depois domingo já tem o jogo. Já o Corinthians, eles jogam amanhã à noite e voltam na sexta e tudo mais, então vai provavelmente só ter um treino sábado, e eles estão com vários desfalques para amanhã já. Não sei se alguns vão se manter pro derby. Eu não sei a questão do Yuri Alberto, que tá na dúvida, como ele operou o siso, né? Eu vi até o torcedor falando, mas pô, o cara deixa pra operar o siso essa semana. Eu falei, mano, às vezes inflamou, o cara tava morrendo de dor lá, os caras não perdoam. É o azar dele também, né? Ele ter bem essa semana, mas enfim, para ele operar essa semana, eu não imagino que tenha sido realmente um negócio meio grave ali, né? E outros problemas ali, mas vamos ficar de olho amanhã. Quem sabe não tem um Platense hoje, né? Na verdade, um Platense Day aí, mas isso talvez possa pesar, porque o Corinthians já não tá bem fisicamente e vai ter um jogo aí um dia depois do Palmeiras. Mas você sabe exatamente quais são os desfalques dele? Você tem aí no papel? Que às vezes isso é bom, né, cara? Porque o Yuri Alberto também, vou te contar, né, cara? Parece um Android. Ele se recupera em tempo recorde. É assustador o negócio, né? Ele tava com uma lesão muito séria. E, enfim, ver como os caras. Amanhã torcer pela resenha, né? Amanhã não tem muito o que a gente fazer. Mas o empate do Palmeiras não foi ruim, cara. Se você for olhar assim, nas condições de Libertadores, não foi ruim. Mas se você analisar a condição do jogo, você acaba lamentando. Eu acho que não tem como. Acho que é porque a gente reclama, que a gente é chato mesmo. Não tem como fugir. Ó, o Corinthians tem desfalque no ataque, né? Que é o Memphis Depay, que eu acho que se bobear nem joga mais pelo Corinthians, que deve se recuperar para a Copa e depois não sei nem se volta. O Caio César, que chegou e até agora acho que não jogou 2 jogos seguidos. Tem o próprio Guinegão e essa questão aí do Yuri Alberto, né? Do Ciso. O Hugo também, lateral esquerdo. Aí também tem o desfalque do zagueiro, o João Pedro Tchoca, que às vezes chegou até a ser titular. O Charles, aquele volante ruim de bola que dói. E o Pedro Milans, né? Que acho que é a lateral esquerda. Eu nem sei que posição que joga, eu acho que eu não devo ter visto um jogo dele. Então eles têm aí pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 desfalques, mas o Yuri Alberto nessa questão aí da dúvida, né? E vamos ver, né, como vai ser o jogo amanhã. Às vezes numa dessa aí, né, dependendo como que for aí a sequência, até aumenta o número de desfalques, né, porque eles estão numa draga aí física ultimamente, que tá sério o negócio. Enfim, vamos torcer aí, vamos ver domingão qual vai ser e torcer para o Palmeiras não ressuscitar os caras, né? Porque
Palmeiras, lógico, rodou um time ali um pouco no segundo tempo, tirou o Andréas, tirou o Flaco, Abel já avisando domingo, então vamos ver como o time vai. Sem parmeirada no domingo, por favor, e Platense, faça acontecer a resenha amanhã, hein? Valeu, rapaziada, tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, deixa o like aí no vídeo e a sua opinião, obviamente, o que você achou do jogo Palmeiras e Júnior Barranquilla. Valeu, um abração.